Alô, lotequeiros de plantão. Vamos para os meus palpites para a loteca concurso 1151, que vem acumulada, pessoal, 650 mil reais. Não é brincadeira, acumulou de novo. Ninguém conseguiu acertar os 14 jogos neste meio de semana. Já coloquei o vídeo aqui no canal com o resultado, né? E o primeiro jogo será um clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense e Botafogo do Rio. O momento do Botafogo é muito bom. O Botafogo que enfrenta neste meio de semana o São Paulo pela Copa Libertadores das Américas. O Fluminense também está na competição, jogará também neste meio de semana contra o Atlético Mineiro. São grandes equipes, pessoal. O jogo 1 aqui, quem puder triplar, triple. O jogo acontecerá no Maracanã, então é como se fosse a casa do Fluminense, né? O Maracanã atualmente é a casa do Flamengo e do Fluminense. Botafogo manda seus jogos no Engenhão e o Vasco em São Januário. Então, aqui, um clássico dificílimo. Eu lembrando, vou usar 5 duplos. Aqui eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito num grande jogo e num empate. Vendo o histórico aqui, o Botafogo tem levado vantagem em cima do Fluminense. Nos últimos 5 jogos, venceu os 5 jogos. Mas acredito que pelos jogos do meio de semana desgastará muito essas equipes aqui e por ser clássico vou apostar no empate, né? Meu empate seco nesse jogo. Acredito que o Botafogo fará um grande partido, o Fluminense também não pode perder pontos, luta contra o rebaixamento e eu vou de empate, né? Jogo 1, empate, coluna do meio, na minha opinião, na minha intuição. Jogo 2, vitória da Bahia e Juventude. Jogo dificílimo. Equipes imprevisíveis que costumam aprontar neste campeonato. O Vitória da Bahia mesmo, o último jogo semana passada, no final de semana passado, estava tudo programado para uma derrota, né? Todos acreditavam na vitória do Atlético Goianiense, que vinha melhor, vinha de 2 vitórias em casa, mas além o Vitória foi lá e venceu por 2-0. Aí agora joga em casa contra o Juventude, que é outro time que costuma aprontar. Venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Nos últimos 5 jogos teve essa vitória fora e quando você espera que não ganhe, vence. E o Vitória em casa nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas o Cuiabá por 1-0. Veja só. Jogo aqui que quem puder triplar, triple. Eu aqui não vou apostar na vitória do Juventude, mesmo sabendo que é mais time do que o Vitória no momento, mas vou de vitória e empate, acreditando que o Vitória agora vai retomar, vai conseguir pontuar em casa, né? É uma equipe boa e acredito que vai pontuar em casa. Não acredito na derrota. Ou vitória ou empate. Então, eu vou nessas duas colunas. Coluna 1 e coluna do meio. Vou usar meu primeiro duplo. Jogo 3, Corinthians e Atlético Goianiense. Aqui o Corinthians aprontou terça-feira agora para o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Foi lá, venceu por 2-0. Vendeu caro a derrota para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Tem melhorado bastante a equipe do Corinthians. Vem de 2 vitórias em casa contra o Flamengo por 2-1 pelo Brasileirão. E na Copa do Brasil 3-1 no Juventude. Já o Atlético Goianiense, esse não vence há muito tempo fora de casa. Os últimos jogos aí, os últimos 5 jogos em casa foi derrota. Fora de casa, aliás. Então é uma equipe que não dá para acreditar aqui. Eu vou de Corinthians na coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Goiás e Mirassol. Aqui já é um jogo bem mais complicado. No primeiro turno, o Mirassol venceu 1-0 o Goiás. É jogo pela Série B. O Mirassol vem de 2 derrotas fora de casa. Perdeu para o Ituano e para o Guarani, equipes que brigam contra o rebaixamento. Venceram o Mirassol por 3-2 e 1-0. É uma equipe que está lutando pelo G4 Mirassol, mas vem de 2 derrotas para equipes lá de baixo. O Goiás, por sua vez, nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, inclusive uma última vitória contra o Avaí, confronto direto, venceu por 2-1. E aqui eu vou acreditar na vitória do Goiás e vou na coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Ituano, que melhorou bastante na luta contra o rebaixamento, contra o Coritiba, que não vem muito bem. A verdade é essa, o Coritiba vem de 2 derrotas fora de casa, perdeu para o Guarani também, perdeu para o Operário por 2-1 de virada, último jogo em Ponta Grossa, no Paraná, perdeu para o Fantasma 2-1. Aqui
é tudo ou nada. Eu vou abrir um duplo aqui porque as duas equipes precisam vencer. O Coritiba tem que ir para tudo ou nada e eu não acredito em empate nesse jogo. É duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 no jogo 5. Jogo 6, Fortaleza, que pipocou feio ontem para o Corinthians, perdeu em casa por 2-0, não jogou nada, irreconhecível. A equipe não perdia em casa há 6 meses, mas ontem ninguém sabe o que aconteceu, que o Fortaleza não jogou nada. O Corinthians poderia ter dado uma goleada. Aqui é um clássico contra o Bahia, né? Nos últimos 5 jogos entre Bahia e Fortaleza, o Bahia venceu 2, os últimos 2 em casa. Fora de casa, empatou com Fortaleza em 2023. Perdeu 1 de 3-0. Pronto, aqui é um confronto direto. A equipe do Bahia ainda sonha em chegar longe nesse campeonato, até brigar pelo G4, quem sabe. Contra um Fortaleza que em casa vinha muito bem até essa derrota para o Corinthians por 2-0 ontem. Dificílimo o jogo aqui, difícil saber o que vai acontecer, um clássico nordestino. Eu vou de Fortaleza e empate. Fortaleza e empate, acreditando que tudo pode acontecer nessa partida, viu? Até o Bahia pode vencer também, porque o Fortaleza, depois dessa derrota para o Corinthians, pode vir abatido para esse jogo. E vai poupar jogadores para a segunda partida da volta na Arena Corinthians, então eu vou acreditar aqui, Fortaleza empate, mas quem puder triplar, triplem nesse jogo, que é um jogo perigoso. Jogo 7, Atlético Mineiro e Bragantino. Aqui o Atlético Mineiro favorito por jogar em casa, mas provavelmente vai poupar jogadores devido a essas competições aí, lá na Libertadores das Américas, tem um jogo da volta, né? Então é jogo complicado. Eu vou abrir um duplo aqui, porque tudo pode acontecer. Vou de Atlético Mineiro e Bragantino. Coluna 1 e coluna 2. Jogo 8 é o Vasco enfrentando o Palmeiras. Esse jogo é difícil, mas eu acredito na vitória do Palmeiras. O Palmeiras vem muito bem na competição. Depois que saiu da Copa do Brasil e da Libertadores, só está focado no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, como visitante, já venceu na última rodada o Atlético Paranaense por 2-0. Não vinha bem quando estava nas Copas fora de casa, mas agora, nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 4 jogos. Não é brincadeira, nos últimos 5 jogos venceu 4. Só não venceu o Botafogo pela Copa Libertadores. No jogo foi eliminado. Depois disso, só vitórias. Então eu vou acreditar aqui na vitória do Palmeiras e vou de coluna 2. Mesmo sabendo que o Vasco melhorou bastante, vem forte. Mas acredito que o Palmeiras aqui não dará chances ao Vasco da Gama. Vou de Palmeiras na coluna 2. Chapecoense e Avaí. Aqui é um clássico catarinense, um time do interior. Precisa desesperadamente dessa vitória. Venceu no último jogo a Chapecoense, reagiu, está na zona de rebaixamento. Venceu o Ceará por 2-1, mas nos últimos 5 jogos em casa só teve essa vitória. Foram 2 derrotas e 2 empates, e essa vitória apenas na última rodada, contra um Avaí, que fora de casa às vezes apronta. Nos últimos 5 jogos perdeu 3 e ganhou 2, ou ganha ou perde. Sempre vai por tudo ou nada o Avaí. Então aqui eu vou abrir um duplo, vou usar meu último duplo, jogo dificílimo, tudo pode acontecer. Inclusive um empate, mas eu vou abrir tentando pegar a vitória de uma das duas equipes aqui, pois as duas precisam da vitória. O Avaí ainda sonha com o G4, está brigando na parte de cima. A Chapecoense precisa vencer, pois está lá embaixo, na zona de rebaixamento, pela Série B. Jogo 10, Grêmio e Flamengo. Aqui é um jogo difícil. Provavelmente o Flamengo não vai com o seu time principal, já está muito desfalcado, vem muito desgastado nesse Campeonato Brasileiro. É uma equipe que nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4. Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Bolívar e perdeu para o Corinthians. Venceu apenas o Bahia por 1-0 contra um Grêmio que melhorou bastante, vem de empate fora de casa contra o Bragantino por 2-2. Eu acredito aqui que o Grêmio vence essa partida, na minha humilde opinião. O Flamengo é muito forte, mas não tem focado no Campeonato Brasileiro, está focado nas Copas. Não conseguiu vencer o Vasco, foi o clássico. O Flamengo não jogou bem, não tem jogado bem, está sem seu centroavante que está contundido, só volta daqui a 11 meses, foi cirurgiado Pedro. Então aqui eu vou de Grêmio na coluna 1, é sempre difícil o jogo lá no Sul para o Flamengo, então eu vou de Grêmio no jogo 10. Jogo 11, São Paulo e Inter, jogo difícil, eu acredito que o São Paulo também vai poupar jogadores aqui. Eu vou acreditar aqui no empate. A equipe mista do São Paulo mostrou ser muito forte, venceu o Cruzeiro fora de casa no Mineirão
E eu vou de empate seco, mesmo sabendo que o Inter melhorou bastante. Tem grandes chances de vencer essa partida. O Inter, mas fora de casa não tem conseguido grandes resultados, com exceção da vitória contra o Juventude por 3-1. Aqui eu vou de empate seco nesse jogo, entre São Paulo e Internacional Porto Alegrense. Jogo 12, Cuiabá. Time imprevisível aqui esse Cuiabá, viu? Venceu o Criciúma por 2-1 de virada. Foi a última vitória em casa. Depois, derrotas e apenas um empate 0-0 com o Juventude. Não vem bem em casa. É um dos piores mandantes da competição contra um Cruzeiro que precisa dar resposta à sua torcida. Precisa reagir. Mas eu aqui, pelo histórico que eu vejo, o Cruzeiro fora de casa só conseguiu uma vitória em cima do Botafogo. Foi um grande jogo que fez naquela ocasião. Aqui eu vou de empate seco. Acredito que nenhuma das equipes vence. O Cruzeiro, para mim, leva uma ligeira vantagem. Mas eu vou arriscar e vou de empate seco. Vou seguir minha intuição. No jogo 13, Criciúma e Atlético Paranaense. Aqui o Criciúma precisa vencer para não correr risco de cair nas tabelas. O time estava sempre lá para cima. Nos últimos jogos teve uma queda de rendimento. O Criciúma, né? Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu para o Grêmio. Então já precisa dar uma resposta aqui para a sua torcida contra o Atlético Paranaense, que costuma aprontar às vezes fora de casa, mas que não vem muito bem no momento. Vem de 2 derrotas fora de casa para o mesmo time, o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro por 2-1 e depois pela Copa do Brasil 2-1. Depois venceu em casa por 2-1 e foi eliminado nos pênaltis. Aqui, pelos últimos jogos que eu tenho visto do Atlético Paranaense, o time não vem bem mesmo. Não vem bem, apesar de que contra o Criciúma costuma crescer, não perde do Criciúma há muito tempo. Eu vou apostar aqui, pessoal, de novo no empate seco. Não que eu esteja ficando em cima do muro, mas a minha intuição me diz que pode ser outro empate aqui. Jogo difícil para ambas as equipes. Quem tiver recurso para mais duplos, coloque. Ou então triple esse jogo. Eu, como não tenho mais duplos, vou de empate seco. E no jogo 14, o Ceará enfrenta a Vila Nova pela Série B. Precisa vencer de todas as maneiras. Os dois equipes ainda sonham com acesso. O Vila Nova nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3. O Ceará, os últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Eu vou de Vozão, vou de Ceará aqui no jogo 14, coluna 1. E são esses meus palpites, pessoal. São apenas palpites. Eu segui os históricos de jogos e minha intuição. E eu dou conselho a vocês que façam o mesmo. Sigam a intuição de vocês. Aproveitem o que der para aproveitar aqui. E não vamos desistir rumo aos 14 pontos. Boa sorte a todos.